Vamos lá, pessoal, continuar com o nosso estudo sobre o Apocalipse. Estamos então agora em Apocalipse 10. Temos aqui essa ilustração, um anjo forte, então ele desce do céu e tem um arco-íris sobre a sua cabeça e as pernas como coluna de fogo. Ele traz um livrinho na mão. Nós vamos entender então essa passagem. João então tem outra visão que lhe foi revelada. Viu outro anjo forte descendo do céu envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Verso 2: E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. E aqui tem um grande mistério literalmente na Bíblia. Esses 7 trovões, a Bíblia não diz o que é. A Bíblia não diz o que eles falaram. O que são esses 7 trovões? A Bíblia fala que existem alguns seres com voz como se fosse trovão. 7 trovões aqui, eu não sei o que pode ser. As suas próprias vozes. Verso 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Um grande mistério aqui na Bíblia, e uma referência nós temos em Daniel 8, 26, que Daniel teve uma visão da tarde e da manhã, foi dita, é verdadeira, tu porém preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Daniel já estava tendo revelações a respeito do tempo do fim aqui no Apocalipse, está aqui a referência. Daniel 12, 4 também diz para ele encerrar as palavras que recebeu. E aqui João, a mesma coisa. Rapaz, eu não sei se um dia nós saberemos o que é isso. Só sei que esse segredo aqui não foi revelado. João teve a visão, teve a revelação e foi dito para não escrever. Guardou em segredo o que os 7 trovões falaram. Não tem como saber o que é, meu irmão. Tá? Talvez algum acontecimento aí sobre o futuro, que a gente não sabe que vai acontecer. Verso 5. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Ele falou: já não haverá demora. Então, já não haverá demora, como assim? Para as coisas do fim, né? Acontecimentos finais. E jurar aqui, pessoal, não é o mesmo que o ser humano jurar, tá? A Bíblia fala, né, para a gente não jurar, porque o ser humano é falho, não consegue cumprir. E aqui, alguns dizem, interpretam que esse anjo que está aqui no início seria o próprio Messias, né, o anjo forte, como se fosse. Tem passagens que tratam, às vezes, o Messias como o anjo, né, do Senhor. Porque aqui diz o rosto era como o sol. E nós temos uma descrição que o rosto do Messias era como o sol. Nós vimos isso no Apocalipse 1. Então, as pernas como coluna de fogo também tem essa referência, né, parecida lá em Apocalipse 1 também. Então, pode ser que está dando a entender que seja o Messias aqui, esse anjo forte. Então, quando ele jura aqui pelo Criador, não é o mesmo jurar dos seres humanos, que são falhos. É como se ele desse a palavra dele ao Criador, e ele sim pode, né? Então, já não haverá mais demora. Aí o verso 7 diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Como assim? Que mistério é esse que vai se cumprir no tempo do fim, ao soar a 7ª trombeta? Qual é esse mistério? Esse mistério que é exatamente o que está escrito aqui em 1 Coríntios 15. Versos 50 a 58. Olha só o que diz aqui, exatamente as mesmas palavras. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério.
Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Está aqui o mistério. Esse mistério é o mesmo mistério lá de Apocalipse 10. Como assim? Nem todos morreremos, mas serão transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que é a mesma sétima trombeta de Apocalipse. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se trata da glorificação da igreja, esse é o mistério. Na sétima trombeta vai acontecer isso. Porque é necessário que este corpo corruptível, hoje nosso, de carne e sangue, se revista da incorruptibilidade, vai ser transformado, meu irmão, um novo corpo. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando isso acontecer, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A vitória do Messias no madeiro, pagando os pecados da igreja. Nesse momento, tragada foi a morte. A igreja nunca mais vai poder morrer. Esse é o grande galardão. A vida eterna. Tem noção disso? Esse é o mistério que a Bíblia fala. Então, voltando aqui para Apocalipse 10, a gente vê esse jurar, aparentemente, do Messias, que o anjo continua dizendo, né? Ó, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar sua trombeta, cumprir-se-á então o mistério do Criador. Então, temos aqui o momento exato de quando a igreja vai ser glorificada. É na volta do Messias, no ressoar da sétima trombeta, que é a mesma última trombeta, que vai acontecer então o arrebatamento e a glorificação da igreja. Ó, segundo ele anunciou seus servos e profetas, que nós lemos ali. Verso 8. A voz que eu vi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. O anjo tinha um livro na mão. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livro. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Isso aqui, tá, pessoal, é uma visão. Tá? Não necessariamente João foi comer um livro. Tá? Isso aqui significa entender o que está escrito ali. Se alimente disso, assim como você se alimenta da palavra, é o mesmo sentido aqui. Amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Temos uma referência aqui em Ezequiel 3. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes, pregue a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, aparentemente, isso aqui é uma visão, mais um interlúdio em meio às questões da tribulação, em que esse livro, o que é? Pode se tratar do próprio Evangelho. O mandamento de dizer come, devora-o, vai ser doce na tua boca, mas amargo no ventre, é porque para o eleito a palavra é bênção, é boa. Só que se torna amargo no ventre, talvez por alguns motivos. Existe ali repreensão, existe exortação e o povo rejeita, né? Em sua maioria. É o que já aconteceu e o Criador ficava irado com isso na Antiga Aliança. Ele falava que o povo de Israel era um povo de dura serviço e tudo mais, para Ezequiel, né? E então nós temos aqui um intervalo de tempo, aparentemente durante a tribulação, em que ainda durante a tribulação vai ser ordenada a igreja pregar para os povos. É necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A quem foi dada essa ordem? A toda a igreja. Mateus 28. Portanto, ide e pregar o evangelho a toda a criatura da terra. Então, aqui está dando uma certa pausa, né, nas catástrofes,
para entrar depois no capítulo 11, que também é uma outra pausa, aqui vai falar de outra coisa já, e a gente tem que entender isso aqui, né? Então, basicamente, aí ó, o anjo forte e o livrinho seriam essas as interpretações, né? Mais ou menos. Realmente é uma questão bem difícil, mas existem coisas, meu irmão, da Bíblia, principalmente Apocalipse, que não se tem como bater martelo. A gente só pode conjecturar. É bem difícil realmente o Apocalipse, mas basicamente é isso, tá? Bom, esse vídeo aí era curto, basicamente é isso. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda muito no engajamento. Playlist completa aqui no primeiro comentário fixado no topo, junto com o meu Telegram. Abraço, até a próxima, que Deus abençoe.